Olá, meu nome é Aline De Lucas e na aula de hoje nós vamos falar sobre ângulos. Definindo o que é um ângulo, falando sobre as principais unidades de medida, como medi-los e como classificá-los em termos de suas unidades de medida. O que é um ângulo? O ângulo é definido como a região delimitada por duas semirretas, a semirreta de origem O passando pelo ponto A e a semirreta de origem O, mesma origem, então, passando pelo ponto B. As duas definem essa região que nós chamamos de ângulo e geralmente representamos por essa curvatura aqui. Quais são as principais unidades de medida utilizadas para se falar de um ângulo, para medir um ângulo? Os ângulos são comumente medidos em graus, simbolizados por esse sinal aqui, ou em radianos, simplificados por rad. Em graus, nós temos como exemplos 5 graus, 45 graus, 90 graus, entre outros. Já em radianos, nós temos π radianos, π meio radianos, π terço radianos. Lembrando que o número π, que aparece acompanhado dessa unidade de medida, ele é aquele número irracional, de aproximadamente 3,14 de valor. Contudo, esse número, como a gente pode ver nessa figura aqui ao lado, é um número com infinitas casas decimais depois da vírgula. Mas como podemos medir um ângulo? Qual é o instrumento utilizado? Nós vemos aqui na figura um transferidor de 180 graus. Esse transferidor possui no seu centro uma marcação, onde nós vamos posicionar para medir esse ângulo. Observem que nessa medição aqui nós temos uma representação de um ângulo de 120 graus. Aqui nós vemos mais detalhes de como medir esse ângulo. Nós colocamos o centro do transferidor, que é justamente aquela marca anteriormente vista no slide anterior, posicionada exatamente em cima do vértice do ângulo. Perceba que existe um alinhamento, nós precisamos alinhar a base do transferidor com um dos lados do ângulo. E aí, conforme a gente consegue visualizar nessa última figura, essa figura aqui de baixo, nós temos o alinhamento da base do transferidor com uma das semirretas aqui do ângulo, e a outra semirreta nos dá a noção de que esse ângulo varia de 0 até 40. Então, a abertura aqui é de 40 graus. Baseado nas medidas, nós podemos classificar esses ângulos como agudos, que são aqueles ângulos cujas medidas são menores que 90 graus, e a representação é dada por essa figura aqui ao lado. E como exemplos nós podemos dizer ângulo de 20 graus, 15 graus, 55 graus, 80 graus, entre outros, são ditos ângulos agudos. Os ângulos retos são aqueles cuja medida são exatamente igual a 90 graus. Nós temos essa figura aqui representando um ângulo de 90 graus. E esse símbolo, que é esse quadrado com esse pontinho central, nos dando uma notação, uma simbologia de um ângulo de 90 graus. Os ângulos obtusos, por sua vez, são aqueles cujas medidas são maiores que 90 graus. A representação nos dá essa noção de um ângulo maior que 90 graus, cuja abertura pode ser de 120 graus, por exemplo, 100 graus, 135 graus, entre outros. E, finalmente, os ângulos rasos, que são aqueles cujas medidas são iguais a 180 graus, ou seja, nós podemos pensar em duas semirretas com sentidos opostos, dando essa abertura completa de 180 graus. Bom, essa aula faz parte da atividade do curso de Criação de Videoaulas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.